É hoje nosso convidado, o professor António Palha. Começa hoje o colóquio de esquizofrenia do Porto, uma doença que afeta 48 mil portugueses. Vão ser apresentados avanços que estão a ser feitos nesta área. Muito bom dia, obrigada por estar connosco. Obrigado. Vamos já falar do colóquio e da investigação e os avanços que estão a ser dados para tratar a esquizofrenia em Portugal e não só. Para já vemos os temas de hoje. Quero começar por falar sobre Bruno Carvalho, que saiu ontem em liberdade, embora tenha de se apresentar todos os dias na polícia. Como é que tem acompanhado todo este caso? Muito obrigado pelo convite para estar aqui, sobretudo para falar do colóquio de esquizofrenia, mas como pediram para selecionar algumas notícias, esta relacionada não com o Bruno de Carvalho, eu selecionei esta notícia junto com outras referente também aos problemas do futebol em Portugal. Títulos como Varandas contra o terror em Alcochete. São frases extremamente ameaçadoras para a população e para nós próprios, não é? E que dá a impressão que o futebol, para certa altura, há um submundo à volta do futebol verdadeiro, desportivo, livre, helénico, e que passam-se coisas tão complicadas que até um presidente pode ser acusado de cento e tal crimes e pode de terrorismo, isto e daquilo. Ou seja, a situação necessita, sem dúvida, de uma modificação muito grande. Numa perspectiva psiquiátrica, a situação é grave. Daria para um internamento, digamos assim. E isso assusta as pessoas. E eu, como cidadão, acho que há qualquer coisa que é preciso fazer no futebol. Também as claques são muito guerreiras, são lutadoras, dá a impressão que estão numa luta contra outros, quando é exatamente o ideal do desporto, o ideal não só do futebol, do desporto em geral, é tentar conciliar, aceitar quando estamos piores perdemos e quando estamos já devemos ganhar. Naturalmente, depois há aqui o problema dos árbitros, está a ser uma outra música, mas há muito a fazer ainda na educação para um despique saudável. E o futebol, como é o rei de todos os desportos, penso que há muita pedagogia a fazer para evitar situações dessas e sobretudo, para que não haja realmente um submundo organizado à volta daquilo que é um desporto importante e que faz bem à saúde mental das pessoas, se for bem disputado e bem vivido, não é? E considera que devia haver outro tipo de regulamentação para as claques em Portugal? Eu não estou muito dentro da regulamentação do futebol, mas eu penso que há excessos que se cometem, que só são cometidos porque de facto falta algo que limite. E nesse sentido, penso que neste momento as autoridades e quem tem responsabilidade sobre a administração pública têm estado a refletir sobre isso. Os próprios clubes também têm que haver uma modificação grande do modo como o ser adepto é algo que é importante, mas também saber respeitar o adversário, não é? Quando aparece a seleção nacional, felizmente que há uma diluição, daí que há uma terapêutica que a seleção faz, que atenua um pouco, enfim, embora para os mais fervorosos isso não seja absoluto, atenua um pouco estas complexas situações de tensão que por vezes aparecem, mas que algo tem que ser feito, porque realmente numa sociedade civilizada é muito pouco nobre estas notícias e se elas significarem alguma coisa de verdadeiro, são notícias, não há aqui nenhuma prova de nada, não é? Mas de qualquer maneira indicia que há algo que se passa que não é correto e que não é cívico, não é? Muito bem. Destaca também um assunto da atualidade internacional, a saída do Reino Unido da União Europeia, que está a provocar uma crise política no país. Ontem sucederam-se as demissões de governantes. Considera que há condições para a Primeira-Ministra britânica avançar com o pré-acordo que foi alcançado entre o país, entre o governo britânico e Bruxelas? Aquilo que me é dado a ver dos jornais nos últimos tempos, penso que a Primeira-Ministra era das que não defendia a saída, mas está num partido em que a maioria defendia a saída. Toda ela está numa situação muito complicada, não é? Agora, o que eu gostaria de destacar, porque acho que no momento em que se consegue construir algo que se relaciona com a Europa, a ideia de pertencermos a um território em que temos mais pontos de ligação do que de oposição, e nesse aspecto eu tive, como professor universitário, fiquei sempre muito interessado pelos alunos do Erasmus. Tive alunos muito interessantes de vários países
e acho que o espírito que o Erasmus deu para a nova geração europeia é totalmente contra qualquer Brexit. E penso que os ingleses, os mais tradicionalistas, esqueceram-se que provavelmente estão contra aquilo que as novas gerações gostariam que sucedesse. Penso que não haverá, digamos, bem-estar na Europa e guerra sem haver esta união, uma união em que as pessoas sintam que fazem parte do mesmo território e que têm que o preservar, etc. Naturalmente que haverá discussão política sobre quem dá e não dá, etc. A Inglaterra está numa situação que eu acho difícil. Em todo caso, nota-se mesmo ingleses mais velhos que já, aliás, vi num destes últimos telejornais ou assim na televisão, um homem já idoso em frente ao Parlamento dizendo: eu sou inglês, mas também sou europeu. O que é algo interessante, já aparecer uma camada mesmo de outra geração que é capaz de publicamente defender que o país está dividido, não é? Está dividido, claro. Muito bem. Avançamos com outro tema da atualidade nacional. O Jornal de Notícias avança hoje que a Associação Aldeias SOS é julgada por maus tratos. O Tribunal de Instrução Criminal considera que a instituição violou o dever de vigilância. Este é um ponto que eu penso importante, porque há tantos movimentos e tantas associações e tantas iniciativas de tipo caritativo em Portugal para ajudar as crianças, para ajudar os velhos, para ajudar os diminuídos disto ou daquilo, e acho que há uma falta grande de uma fiscalização, que a tutela faça algo mais para verificar se efetivamente este tipo de associações consegue atingir os seus objetivos e, sobretudo, digamos, preservar o bem-estar daqueles que pretendem ajudar. Só se pode assumir também em alguns lares, etc. E esta notícia, que é a notícia grande aqui do Jornal de Notícias, mostra efetivamente que nesta associação, ainda por cima SOS, Salvem as Crianças, estava a bater, a desrespeitar, e a começar logo pelo seu diretor. Acho que esta é algo que nos deve levar a pensar, e como Portugal os portugueses são muito caritativos e ajudam muito. Há uma outra notícia que me faz lembrar esta, que é esta das migrações e dos refugiados. Também estão a chegar os refugiados, está muita gente a querer ajudar, há várias associações. Penso que é importante que isso suceda, que esse espírito da dádiva, e que é muito, aliás, muito da nossa tradição cristã, seja também, digamos, fiscalizado na prática, nos apoios que se dão, porque, infelizmente, nós, e a psiquiatria mostra isso, digamos, nós somos todos bons à nascença, mas depois podemos nos perverter ao longo do nosso caminho, e que é preciso haver sempre alguma tutela neste tipo de organização que trata de outras pessoas, não é? Vamos então falar sobre o colóquio de esquizofrenia do Porto. Começa hoje e termina amanhã. A esquizofrenia é uma perturbação mental grave que compromete de forma significativa a qualidade de vida dos doentes, e por isso mesmo são muito importantes os avanços que estão a ser feitos nesta área e que vão ser debatidos neste colóquio. Pois, o colóquio, digamos, tem por objetivo, já é o 12º, que é organizado aqui no Porto já há cerca de 20 anos, e pretende fazer uma atualização do que se vai vendo, vai passando, não só a nível das terapêuticas farmacológicas, mas também nas terapêuticas psicológicas e sociais. Portanto, é um colóquio que envolve muitas matérias. Eu gostaria também de destacar, para além dos avanços que existem, que há alguns temas que são interessantes, e um deles que eu também queria falar seria sobre a conferência de um estrangeiro que convidamos sobre esquizofrenia e canabinoides. Discute-se muito na nossa sociedade a cannabis para isto e para aquilo. Neste momento há vários movimentos, mesmo na Assembleia, mas é preciso notar que a cannabis, em jovens predispostos ou com alguma tendência, é um favorecedor da esquizofrenia. Isso é um facto completamente provado, sob vista de evidência científica, e iremos ter uma conferência de alguém que nos vai falar sobre isto, que é um ponto que às vezes há dúvidas, mas sobre isso não há dúvidas. Por outro lado, também nessa mesma mesa, teremos um outro convidado estrangeiro, italiano, que falará sobre os sintomas negativos. E é nos sintomas negativos da esquizofrenia que há algum interesse de aparecimento de novos fármacos. A esquizofrenia, como sabe, é uma doença que, digamos, esquizo significa fender
feder o cérebro, feder a mente, não é bem o cérebro, é a mente fica dividida, fica partida, há dificuldades muitas vezes, digamos, de afirmação pessoal, porque a pessoa pode ver o mundo de outra maneira através da percepção errada, das alucinações, etc. Mas quase sempre aquilo que é visível no público é a parte que nós chamamos produtiva, são os sintomas produtivos, são os delírios, é comportamento exterior de irritabilidade, de suspeita disto e daquilo, de falar para voz, etc. E realmente os medicamentos que temos tido ao longo dos anos são mais eficazes nestes sintomas do que nos outros que nós chamamos negativos. Os negativos é a pessoa ficar, digamos, com falta de energia, com apatia, muitas vezes parece uma depressão, sem capacidade cognitiva. Há muitas perdas que fazem com que a pessoa, nós tratamos uma parte produtiva e depois a pessoa fica diminuída na sua capacidade de intervir na comunidade, de ter ressonância afetiva com os outros. E o aparecimento, digamos, agora de moléculas que são de famílias parecidas com as outras que já existiam, mas que atuam em certas zonas do cérebro, isso veio mostrar que provavelmente teremos grande possibilidade de vir a combater os sintomas negativos através destes novos medicamentos. É um tratamento mais dirigido, não é? O tratamento a gente procura dirigi-lo, mas neste caso concreto, aliás, recentemente estive numa reunião internacional onde se falava especialmente neste novo tipo de medicamentos que são muito úteis para os sintomas negativos. Eu penso que em Portugal teremos oportunamente, em breve, penso eu, que o Infarmed irá, digamos assim, autorizar ou não basta estar o medicamento, já está, digamos, os medicamentos já estão aprovados pela... Mas precisa de ser autorizado e comercializado. Exatamente. Muito bem. Professor António Palha, muito obrigada pelos seus esclarecimentos.